Mais uma quinta-feira e aqui estamos de plantão. Chaves e Jussara nos bastidores preparando material. E hoje nós temos um convidado especial, que é o nosso presidente da Fundação Espírita Allan Kardec. Pedro Paulo, seja muito bem-vindo a essa sala extraordinária. É uma alegria muito grande poder compartilhar desses momentos aqui com todo mundo. Mirinha, então, lê a mensagem para nós e o Pedro Paulo vai ficar com a gente só um pedaço do programa. Ele faz a prece de abertura. Muito bem-vindo, Pedro Paulo. Ai, vou te falar, você hoje vai dormir mais feliz, vai ter um dia mais feliz, uma noite mais feliz, porque esse grupo aqui ele só traz felicidade e luz, né, gente? Um beijo, boa noite. Vamos ler a mensagem do nosso querido pastorino, Minutos de Sabedoria, de número 127. Presta atenção nas palavras do pastorino e use-as para você. Não julgue pequena demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenino que lhe foi confiado. Da perfeição como que o executar dependerá sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Vamos fazer a nossa prece, então, aproveitando essa mensagem maravilhosa que esclarece e conforta a alma. Rogamos a Jesus, nosso Mestre Maior, que envolva as reflexões deste estudo, para que em qualquer momento da manhã, da tarde, da noite, em qualquer hora da semana, que tivermos acesso a esse conteúdo, que ele possa ser útil para o nosso crescimento, que ele possa ser útil para a nossa evolução. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos caminhando contigo em cada passo da jornada. Ajuda-nos a fazer da nossa existência uma existência de melhorias íntimas, uma existência de serviço no bem, uma existência de crescimentos pessoais em favor de tudo e de todos. Que as reflexões deste momento, deste estudo, deste grupo, possam ser úteis a todos quantos possam ouvir. E também, Jesus, a cada um dos que estão aqui discutindo, dos que estão aqui lendo, refletindo, dialogando. Porque a cada mensagem que é falada é uma reflexão que é introjetada para todos. Obrigado por essa oportunidade. Ser conosco hoje e em cada novo hoje. Assim seja. Muito bem. É isso aí, minha gente. O Fernando Emílio está com tarefas externas no atendimento fraterno nesse momento e não pôde participar. Nós tivemos aqui alguns desafios na abertura da plataforma e o Pedro Paulo veio aí nos socorrer e está participando desse momento. Pedro Paulo, o ambiente é seu. Querendo voltar, esteja à vontade. Tá? Nós estamos sempre aí fazendo as nossas gravações. Tendo disponibilidade de tempo, será uma alegria a sua participação. Você vai ficar mais tempo ou tem outro compromisso aí no escritório? Eu vou deixar porque eu entrei para a gente conseguir fazer a plataforma funcionar, ajudar a fazer a plataforma funcionar. E eu vou voltar porque ainda tenho algumas atividades de trabalho, mas estaremos de volta, sim, com certeza. Vai ser uma alegria a gente poder compartilhar reflexões. Muito obrigado. Abraços, Bom beijinhos proveito para extensivo todos. lá a madame. E um abraço a todos que estão ouvindo, assistindo o estudo dessa oportunidade. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau. Vai com Tchau. Deus. Muito bem. Então, dando continuidade aqui às nossas atividades, nós estamos no capítulo terceiro, que é toxicodependência. Só o nome, como que nós já vimos no capítulo primeiro e no segundo, já dá para colocar nem as barbas, não, é o perispírito de molho. Nós desejamos sinceramente que você tenha lido o capítulo duas, três, quatro vezes,
tenha utilizado aí o seu lápis, o grifa-texto, anotado, porque é muito importante entrar na sala, no encontro com Manuel Filomeno de Miranda, esse é o de 127, entrarmos com, não é com o pé direito, não, com o pé direito e com o pé esquerdo, com os dois juntos. E assim avançarmos para que isso possa penetrar no âmago do nosso ser. Manuel Filomeno de Miranda é extraordinário, certo? E a mensagem de hoje foi na noite de 23 de abril de 2001, na cidade de Quarteira, Algarve, Portugal, realizávamos o estudo do Evangelho no Lar, encontrando-se presente um casal cujo filho enveredara pela dependência química. Durante os comentários esclarecedores em torno da página lida, o benfeitor escreveu a seguinte mensagem. Capítulo 3º, toxicodependência. É com você, Verônica. Lembrando que é bom quando ele avisa nesse início, né, o que aconteceu durante a reunião, o tópico daquela reunião e uma mensagem que vem depois para esclarecer justamente o assunto ali. Então, por isso que o Manuel Filomeno dá essa introdução para a gente saber o que vem pela frente, né? Então, como tinha ali o casal com o filho nessa problemática, daí porque a mensagem vem com esse teor. E ele começa dizendo que remanescendo dos hábitos primários, então uma herança, né, de hábitos primários, com predominância em indivíduos de constituição emocional frágil, o uso de substâncias psicoativas vem conduzindo larga faixa da humanidade à toxodependência. Essas substâncias psicoativas, Falcone, são só as drogas ilícitas ou as lícitas também estão aí dentro? As lícitas também. Também. Porque pensa bem, há pessoas que vão ao médico e seja por falta de atenção do profissional de saúde que quer despachar o paciente, ou seja, pela choramingação do paciente, a medicação continua. A medicação psiquiátrica seria para ser usada num prazo de curto, médio prazo. Se ela começa a se estender o mesmo medicamento durante um período maior, o nosso corpo cria uma dependência química, igual cria com as drogas ilegais, vai criar com os psicoativos elementos que estão naquela fórmula tranquilamente. E quando a pessoa acorda no mundo espiritual, acorda com toda essa situação. Então, mesmo sendo uma droga prescrita por um profissional de saúde, se é tarja preta, o ideal é aliar outros tratamentos em paralelo, a laborterapia, o trabalho voluntário, um trabalho de grupo, uma irmandade tipo NA, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimos, ou similar. Para quê? Para que o resultado atinja esses objetivos de desmame, de detoxificação. Ele diz, então, que esses indivíduos desfilam como fantasmas truanescos, quer dizer, esquisitos, com uma aparência estranha, e atormentados. E ele vai citar os usuários do álcool, do tabaco e das drogas químicas, que ameaçam o equilíbrio psicossocial dos grupos terrestres, devorados pela insensatez de traficantes perversos e criminosos, que amealham fortunas ignóbeis através do arrebanhamento de multidões de enfermos da alma que lhe tombam nas armadilhas cruéis. Eu encontrei na internet um artigo da reitora da Universidade Federal de São Paulo, tratando desse assunto, e baseado em dados da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde. Ela disse que o mercado de drogas ilícitas movimenta atualmente cerca de 900 bilhões de dólares ao ano, o equivale mais ou menos a 35% do Produto Interno Bruto do Brasil e 1,5% do PIB mundial. E vai descrevendo ali a verdadeira empresa administrativa que o tráfico de drogas e outras coisas provenientes disso também buscam de comercialização, de aliciamento, uma verdadeira empresa de vários países, com vários trajetos, várias influências. Então, uma situação bastante complexa.
e a desvalorização da vida em face do hedonismo. Hedonismo nós falamos no Já último falou no encontro, anterior. né? Que viceja em quase todos os setores dos grupamentos sociais, com a exaltação do sexo aviltado, constitui estímulo para as fugas espetaculares da realidade na direção do aniquilamento orgânico, em vã expectativa de extinção do corpo. Começa com uma droga, passa para outra, a pessoa vai querendo cada vez mais, dentro desse processo de hedonismo, da cultura do prazer. O que tinha já era pouco, já não satisfaz, então vai querer cada vez mais, e vai deteriorando não só o corpo perispiritual, como o corpo físico também. Eu tenho um As grandes paciente e amigo, Verônica, que ele disse, trabalhava no Rio de Janeiro, que ele subiu o Morro da Mangueira, ali perto do Maracanã, atrás da UERJ, por ali afora, para poder comprar cannabis sativa, que era a droga que ele utilizava na época. E o traficante, o vendedor da cannabis, ofereceu a ele gratuitamente uma dose de cocaína. Explicou como é que usavam e ele fez o uso, sentou na porta da, da boca de fumo, vamos dizer assim, do ambiente comercial, e ele teve, a noite estava caindo, ele viu uma chuva de estrelas caindo sobre ele e viu uma série de luzes, uma coisa altamente prazerosa que encheu ele de uma energia que ele nunca tinha sentido. Era uma sensação divina, ele disse para mim. E, quando eu o conheci, ele já era dependente da cocaína há mais de 20 anos. E eu perguntei para ele assim, e toda vez que você usa, repetiu? Ele falou, nunca mais repetiu. Falei, como é que é? Nunca mais tive aquela sensação. E para que continuou usando? Eu queria encontrar de novo. Então, como foi a cocaína que me deu aquele êxtase, aquela visão cósmica maravilhosa, era como se o universo tivesse aberto na frente dele. Ele usava, ele queria de novo, ele queria de novo, ele queria de novo, e nunca vinha. Com isso, criou a dependência. Aí, quando ele quis parar, não conseguiu. Quando eu o conheci, eu ainda frequentava o Ivon Costa. Aí, graças aos trabalhos de desobsessão que realizávamos no Ivon Costa, Centro Espírita Ivon Costa, na Rua Barão de São Marcelino, no Alto dos Passos. E o tratamento com acupuntura e com outras técnicas de limpeza, ele conseguiu, levei ele para o grupo de NA, Narcóticos Anônimos e tudo mais. Ele já está limpo há mais de 30 anos. Há mais, não, que 30. A FEAC tem 36, ele está livre há 38 anos. Limpo só por hoje. Mas foi um trabalho hercúleo. Atividade espírita, acupuntura, medicina chinesa, fitoterapia e NA. Foi uma barra, mas E o conseguiu. primeiro gratuito justamente para poder criar essa dependência e depois Nunca mais repetiu. comercializar. Olha só. Aqui tem países sul-americanos aqui que tem, na costa leste, no Pacífico, né, que tem submarinos de último modelo que enche de droga, afunda e vai para os Estados Unidos. E ali perto de São Francisco, os radares americanos não conseguem captar o submarino que vem por baixo. O avião é fácil, o avião entra na tela. O submarino, por mais que eles coloquem sensores, consegue burlar e chegar submarino cheio de droga. Você pensa bem, dirigir um submarino, dirigir um avião já não é fácil. Agora imagina uma equipe para dirigir um submarino cheio de droga para descarregar lá. E eles vão e voltam. O FBI e a CIA sabe disso, mas não consegue. De vez em quando pega um. Ele diz que essas grandiosas contribuições do pensamento exteriorizado nas nobres realizações da ciência e da tecnologia
fomentaram também essa corrida desenfreada pelo conforto excessivo e pelo poder irresponsável, na louca tentativa de possuir-se em abundância para bem desfrutar-se com ganância. Então, uma outra parte também dessa dependência, que é o desejo de ter cada vez mais o que é de última geração, o que é mais sofisticado, o que é mais de grife. Então, essa comercialização, essa exposição da mídia para esses produtos também gera uma dependência nas pessoas de desejarem ter esses bens materiais. Você continua daí, Mirinha? Continuo. Ele continua falando que essa aspiração, que poderia ser valiosa, se pautada em linhas de equilíbrio moral, normalmente empurra o ser para a competição alucinada, destruindo o sentido ético da existência humana pela volúpia do gozo da glória terrena. Infelizmente, a gente pensa que as pessoas que fazem uso de drogas, né, de drogas que alucinam, que a gente está longe disso. Tá, não, gente, a gente está perto Está mais perto da gente do que a gente imagina. do que a gente imagina. E assim, hoje a gente pode dizer que são enfermos da alma, né? Porque quantas amigas eu tenho que têm filhos envolvidos nessa situação, quantas famílias eu conheço e tentam tirar os filhos e não conseguem. Então, ele fala que, por consequência, o egoísmo solapa os ideais de fraternidade e de ventura coletiva. Olha o que o egoísmo faz conosco, gente. Não faz com essas criaturas. Ah, eu não sou dependente químico, então esse negócio não serve para mim. Tem nada com Se isso, for não. Problema tem deles. nada com isso, não, esse é problema dele. Se a gente não é dependente aqui, esse capítulo encerra falando o quanto nós temos com isso. Vamos à frente que nós vamos ver o quanto que nós temos com isso. Trabalhando em favor da individualização, ora muito bem vivenciada nas viagens, visitas e convivências virtuais, que vem afastando as criaturas umas das outras, mediante o relacionamento computadorizado, longe do calor das comunicações interpessoais, ricas de contato sensorial vitalizador. Quer dizer, o que está acontecendo? Nós falamos há 2 programas atrás. O que está acontecendo com as famílias? Aonde que as pessoas estão se ligando? Eu fiz aquela pergunta para o Falcone. Por que está havendo quanto Suicídio. pensamento voltado para o suicídio É, em adolescentes? Lembram disso? sim. Volta Sim. aí em 2 programas que vocês vão ver. Por quê? Porque as pessoas estão ligadas na tecnologia, estão deixando os afetos, o olhar, olho no olho, de lado. Isso ainda gravou mais agora, depois da pandemia, né, Falcone? Né, Mirinha? Quantas Piorou pessoas não muito mais. voltaram para suas atividades, se Esse acomodaram? lockdown desnecessário que foi feito aí já está provado por A mais B que não teve nenhum efeito terapêutico, pelo contrário, colocou as pessoas mais alucinadas. Quantas casas espíritas que a gente vai falar e a gente vê como o número está reduzido de frequentadores, de trabalhadores, que E ainda não assim, retornaram. eu fico pensando, Falcone, o seguinte: foi uma massa muito grande de pessoas que se enfiou nesse lockdown, né? Então, agora não há retorno, as pessoas não querem o conformismo, a pessoa fica na sua zona de conforto. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, tem hora que fala assim, Jesus, cadê a força do mundo espiritual para fazer esse povo voltar? Aí você pensa assim, e o livre-arbítrio Depende de deles? cada um. Cada um. Depende de cada um, né? E o livre-arbítrio deles, e o dizer, não quero para mim isso agora. Também não quer regeneração, não, viu, gente? Vocês podem escrever. Quer não, mas também não quer regeneração, não. Pode escrever. Então, ele continua falando que as famílias mergulhadas nesse turbilhão, né, no interesse externo, que todo mundo está olhando para fora, desestruturam-se. E os Olha o filhos que são vem por à entregues frente aí, ó. É. Olha a às próxima frase. babás humanas ou eletrônicas, quando deveriam conviver com os pais e com eles
emoções de segurança propiciada pelo amor, gerando responsabilidade e dever. Gente, isso aqui está respondendo a pergunta que eu fiz ao Falcone lá atrás, há uns 2 programas atrás. O que está gerando na criatura o vazio existencial? Volta o programa para vocês verem a pergunta. Por que o adolescente está vazio? Aí uma pessoa me perguntou assim, mas e os nossos filhos que estão criados dentro da doutrina espírita, que a gente leva, ainda assim estão usuários de droga, estão perdidos, entre aspas. Nós temos que lembrar, gente, que graças a Deus que eles estão lá, podia estar pior. Podia estar pior. Mas E ficam esse, menos tempo com os pais e mais tempo com colegas dessa vibe, como eles falam, dessa vibração. Dessa vibração. Eu vi um trabalho científico muito sério de um pesquisador holandês mostrando que um ponto em comum em todas as famílias em que os jovens estão com alto índice de violência ou de apatia ou de dependência química. Se eu te falar o que é, vocês duas vão falar assim: é mentira. Famílias que não almoçavam juntas, não jantavam juntas, não tinham o hábito de refeição comum. Cada um pega um prato, vai para um canto, ou cada um almoça ou janta, esquenta no forninho, lá no bendito do não sei das quantas, a hora que quer. Isso, a reunião de família em torno da mesa tem para a formação da personalidade humana uma âncora extraordinária, uma bússola extraordinária. A Alice, desde pequenininha, enchia a boca, levantava e saía. Nós começamos a falar com ela, eu comecei a falar com ela: Alice, quem come de pé, a comida vai para o pé. Aí ela voltou para a mesa. Ela queria encher a boca, ia mastigar, ia lá fora ver o passarinho, ver a tartaruga, ver não sei o quê. Aí eu comecei a chamar ela de volta. Hoje acabou, não tem nada para ver. Mastiga, come direitinho. Isso gera âncoras, gera liga, gera gatilhos nobres, positivos. Coisa tão e, é, simples. e, e é isso que dá segurança para os nossos filhos, né, Falcone? Você dizer ao seu filho, eu estou aqui com você, me preocupo com a sua alimentação, me preocupo com o seu bem-estar, nas coisas básicas. Agora, Quantos casos atendo no consultório, no atendimento fraterno, de jovem, rapaz ou moça, que o namorado briga, a namorada briga, ele perde o equilíbrio e tenta a autodestruição. Tira uma nota baixa. Atendi a semana passada uma jovem de 14 anos que tirou a primeira nota vermelha, tentou autodestruição no banheiro da casa. Quando a mãe viu, teve que arrebentar a porta. Estava saindo, escorrendo debaixo da porta. Pegou a menina já em estado delicado. Aí, como é que faz? Porque tirou nota vermelha. Olha a falta de autoequilíbrio, sem nenhum julgamento da nossa parte. Tem alguma coisa desestruturada nessa família. pode ter certeza. Não é Sim, procurar quem é culpado, não. É Não, procurar quem pode ser a solução. sim. Não é dá- apontar dedo. Verônica, a culpa é sua. Não, Falcone, é sua. Não, é da Mirinha. Não, é do Pedro Paulo, que saiu daqui a pouco. É do Fernando, que não veio hoje. Fernando é que é culpado disso. Não, pelo amor de Deus. Vamos parar de apontar com o nosso dedo que é fulano, que é Beltrano, fazer transferência. É foco na solução, nas palestras, nos estudos, nos grupos de estudos. Abraça mais seu filho, sua filha, abraça mais seu neto, abraça mais. Se o seu pai não quiser te abraçar, sua mãe, agarra eles. Fala com eles: estou com carência, me abracem. Um abraço derrete iceberg. É brincadeira? é delicado, porque essa ausência de afeto, de ternura que a gente está vendo nos lares, e que está por falta dessa segurança, desse afetividade que precisa ser trocada,
Os conflitos acontecem porque as pessoas têm diferentes formas de pensar. Os filhos adolescentes, adolescente não, Bernardo, meu neto, com 4 anos, fala cada coisa que só Jesus. Eu nem sei se Jesus está a par de tudo isso, não, pelo amor de Deus, cada coisa. Essa semana nós fomos almoçar no restaurante da Mary, a Falcone, e ele chegou lá. Falei, meu filho, que legal, né? Você chega aqui, 4 anos, gente. Eu não estou falando de uma pessoa de 40, não, estou falando de 4. Você chega aqui, todo mundo gosta de você, traz batata frita na mesma hora, quentinha. É, vovó, eles gostam de mim, eles até leem meu pensamento. O que é isso, gente? De onde que essa pessoa tirou que leu o pensamento, Jesus? Então, olha o que ele está com foco no atendimento do negócio a ele. Fiquei impressionada com isso. Eles até leem o meu pensamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente subestima os nossos filhos. A gente acha que eles estão sem formação, sem. Então, não, gente. E o que a gente precisa de fazer para eles não fugirem, para eles não irem para essas fugas do álcool, das drogas e do suicídio, é acolhê-los, é ouvi-los, é dar atenção, é parar você de usar o celular, parar você. Ah, mas eu preciso ver o Jornal Nacional. Como é que eu vou saber se o William Bonner. É, William Bonner vai dar as notícias. E você não sabe notícia nenhuma do seu filho. 5 minutos de telejornais, qualquer canal, que o foco é só na desgraça, na notícia negativa. Eu falei isso com a Verônica semana passada, no programa de semana passada, né, Verônica? 5 horas de queda na sua imunidade. 5 horas, 5 minutos, 5 horas. Eu não tirei isso atrás da orelha, não. Entra no Google acadêmico, não é no Google de fofoca, não. No acadêmico e pesquisa. 5 minutos de conversa fiada, negativa, de baixa autoestima. Mirinha, não estou bem, não. Ai, Falcone, eu também não estou bem, não. Verônica diz, meu Deus, nós 3 estamos mal. Puf, a imunidade. 5 horas para voltarmos aonde estávamos quando conversamos essa conversa fiada. Para de ter peninha de você, querido internauta. Levanta, sacode a poeira e dá volta por outro caminho, ou do comportamento. Procura o atendimento fraterno da FEAC 5 dias na semana. Se você é de outra cidade, procura o atendimento fraterno na sua cidade, numa casa espírita respeitável, o SOS Preces, o GVV, Grupo de Valorização da Vida, o CVV, Serviço de... Como é que é? Valorização da vida. De valorização da vida. Centro de valorização da vida. Centro de Valorização da Vida. Telefone, ligação gratuita para qualquer parte do Brasil. Segue, Mirinho. Não, agora é Verônica. Verônica. A ausência da ternura no Laura, continuando o que a gente estava conversando, e a permanência dos conflitos nos relacionamentos dos adultos oferece à criança e ao jovem uma visão deformada da realidade, que passa a representar no seu interior um processo que deveria ser de segura formação psicológica, tornando-se um desafio que apavora e gera instabilidade, assim contribuindo para o favorecimento das fugas espetaculares para os vícios de toda a natureza, quais a toxicodependência, o alcoolismo, o jogo de azar, conduzindo não poucas vezes ao suicídio e a outros comportamentos antissociais, aberrantes e criminosos. E que o Falcone falou antes ali, negócio da história da namorada, que a pessoa dá nota baixa. A criança não aprende, ou junto com o núcleo familiar, a lidar com as frustrações. Então, nessa situação de babá eletrônica, de outra babá, onde oferece à criança e ao jovem tudo o que ele quer e tudo o que ele deseja, o não é dado, não é falado, não é demonstrado. Quando eles encontram, então, uma coisa que não vai de acordo com os seus interesses, frustra. E como lidar com essa frustração? Não está preparado. Pronto. Não está preparado. É isso aí que vai acontecer, né? Não é, pois, de estranhar quando crianças e jovens utilizam-se dos instrumentos de destruição para assassinarem colegas e mestres, ou quando adultos e adolescentes se armam para extermínios seriais,
mais aumentando as estatísticas de pavor e de degradação humana. Esses casos que a gente vê, que a gente toma conhecimento, se fizer um retrospecto da vida daquele indivíduo, vai encontrar um vazio, uma lacuna em algum desses lugares. Por isso que ele chegou aonde chegou. Por isso que fez aonde fez. Então, a insegurança, portanto, que se deriva do abandono, a que se vêem relegadas as gerações novas, o desinteresse com que são toleradas, a irritação que provocam nos adultos imaturos e egoístas, que experienciam momentos de emotividade piegas, tentando diminuir o impacto negativo dos seus comportamentos através de doações de coisas e caprichos, tornam difícil o amadurecimento psicológico dos mesmos que se sentem atirados ao sorvedouro da insensatez generalizada. A responsabilidade da família é muito grande. Eu dei aula durante muitos anos. Numa determinada época, uma criança estava com muita dificuldade de aprendizagem e eu convidei a família para ir conversar para a gente tentar descobrir uma maneira de ajudar aquela criança. E eles não iam. Eles não me atendiam. Eles não chegavam na escola para conversar. E os meses foram passando. Um belo dia, a criança teve um determinado comportamento e eu falei: ó, hoje você não vai no parque, porque vamos repensar o que que você fez. No dia seguinte, a mãe estava lá para conversar comigo. Quer dizer, os momentos que eu chamei por questões de aprendizagem, não foi. O filho, quando chegou em casa dizendo que não tinha ido no parque aquele dia, isso foi uma coisa séria, foi uma coisa grave. E não foi nem questionar o porquê de não ter ido, mas sim de não ter ido. Né? Então, olha só como é que a gente tem que estar atento, como é que a gente tem que pensar, a gente tem que olhar, pontuar tudo. Quantas vezes a criança chega em casa com um objeto que não lhe pertence? Ah, é só uma borracha, é uma coisa barata, de valor pequeno, não importa. E aquilo ali foi tirado de alguém. Então, aquele momento tinha que ser pontual para correção, porque esse espírito está ali, nesse processo de infância, para ter a sua educação redobrada, a atenção nesse espírito, para né, o caminho dele ser um caminho melhor, do bem. Então, concomitantemente, a má orientação escolar, o processo familiar, e agora ele vai falar da escola. Pela falta de uma educação baseada em valores humanos e espirituais, apresentada por professores igualmente conflitivos e atormentados, torna-se porta de acesso ao desespero e a consequente queda no abismo da viciação. Eu não tenho embasamento para falar das escolas de rede particular, porque eu trabalhei em escola pública. Então, eu posso falar que a falta de recursos didáticos era muito grande, falta de infraestrutura, a formação profissional deficitária, porque não acompanhou o progresso das crianças. Então, se apresenta numa escola e está muito aquém da necessidade daqueles alunos que estão chegando ali dessa nova geração. Há uma desvalorização do profissional muito grande. Há anos atrás, apoiava a atitude do professor. Hoje, parece que o professor é inimigo. Muitas vezes os pais vão à escola para brigar com o professor por causa de alguma atitude que tomou. As condições de trabalho são muito precárias, o professor tem que colocar muito do seu salário para conseguir material didático e paradidático, que não tem essa oferta. Falta investimento. Há uma ausência muito grande da família como parceiro da vida escolar e por aí afora. Então, realmente é um processo educacional que ainda é deficitário. Alia-se a isso, essa ausência e esses problemas que nós estamos levantando da família, ou então a vida desse jovem, dessa criança, realmente fica sem um embasamento forte que possa sustentá-lo. Você continua, Mirim? Mas, Verônica, é bom a gente pensar, a Filomena está falando aqui para a gente no próximo parágrafo, que existem incontáveis exceções. Sim, Pelo graças amor a de Deus. Deus. Olha aquela professora naquele lugar que morreu defendendo os alunos dela, aquela senhorinha. Ela era uma Exatamente. senhora de 60 e poucos anos, né? Quer dizer, ela foi em defesa dos filhos que ela obteve ao longo dos anos, o filho dela falando testemunho que a vida da mãe dela, da mãe dele, professora, era a vida dela era ser professora. Então, assim, existem homens e mulheres, como o Filomeno está falando aqui, nobres, que Sim, dão a com sua certeza. vida pela educação e são éticos. Eu tenho, analisando esse texto aqui do Filomeno, eu estou pensando o seguinte, gente, isso é comportamento humano, isso é ética, isso é valor.
Quer dizer, tem hora que tem professor que não tem, mas tem muitos professores que tem. Tem hora que tem família que abandona, que não Sim, acompanha, que não vai junto, mas tem muitas famílias que estão sim. muito preocupadas. Então, assim, né? É o quê? É comportamento humano, é ser humano que está precisando melhorar, né? Então, essa questão da melhora vai fazer com que as criaturas fujam, não vão em busca das drogas, de tudo isso, né? E ele fala que todos os indivíduos inseguros e conflituosos, eu achei essa frase, marquei, remarquei, marquei no meu livro, todos, olha o que ele está falando, os Todos. indivíduos, todos, inseguros e conflituosos, são vítimas em potencial do uso e do tráfico de drogas, que se encontram ao alcance de quantos desejam usá-las. Quer dizer, você está com uma insegurança, o seu filho tem uma insegurança, alguém do seu convívio está com uma insegurança, se tornou uma pessoa agressiva, não era tão agressivo assim, está dizendo coisas que não dizia. Volta o olhar para ele. Volta o olhar, ah, não, mas eu não estou sabendo como é que eu vou resolver isso. Não, mas a gente não sabe, não, porque esse trem não veio com manual, não veio com fórmula, não veio com nada disso. Ô, gente, criar filho não é moleza, não. Você ensina tudo que você pode ensinar de melhor para a criatura. A criatura vira do avesso. Quando você vê, ela está Deus. traficando, tá. Ué, e a culpa é sua? Não, depende, você vai Não, precisar fazer uma análise, né, Verônica? isso. Para umas mães e uns pais, a responsabilidade é um pouco deles, sim. Para outros, não. Outros não, exatamente. A gente tem que fazer uma análise. E é Isso isso, é mesmo. individual e é pessoal. Eu não posso Sim. fazer da orientação e educação que você dá à sua filha, né, Verônica? Eu posso fazer da Uhum. minha. Eu posso É assim. dizer do que eu estou fazendo. Agora, a filha da Verônica estrambelhada de pai e mãe faz isso, faz aquilo outro. Cuidado com esse negócio. O Falcone outro dia falou. Eu fui para minha cama dormir pensando naquilo. Meu telhado não é de vidro, não. Levei um susto na hora que ele falou isso. Falei, gente, É se ele foi de de vidro, cristal. agora é de cristal, criatura. O trem é mais fino que estava antes, hein? Então, ele continua falando que, por outro lado, a facilidade com que se vendem produtos farmacêuticos, gente. Gente, a novela que está passando, não sei se é 7, se é 8, se é 9, se é 23, se é 22, que hora que é o negócio, representa o quadro de uma dependente química de fármacos, que o Fernando fala chique, né? Fármacos. A menina, ela esconde remédio em tudo quanto é lugar. Porque se ela não tomar o remédio, ela enlouquece todo mundo. E como que ajuda essa criatura? Os pais querem tirar ela disso, não conseguem, mas cadê o gap que o pai e a mãe deixou lá atrás? Então, há que a gente fazer uma reflexão. Ah, não é se culpar, não. Gente, culpar não adianta nada. Se culpa resolvesse o problema, o ser humano estava com sua vida resolvida. Fala a verdade. Que o que mais cai na mão da gente é, porque eu estou sentindo culpa. Para com esse negócio de sentir culpa, vamos sentir, sabe o quê? Eu estou sentindo vontade de resolver os problemas. Não escuta os Solução. outros falar isso. Solução. Não são, vão resolver, né? Então, ele continua aqui falando que esses remédios são substâncias perigosas, é igual o Fernando falou outro dia. Precisa do medicamento? Precisa, mas no excesso, no abuso, não. No excesso, no abuso, ele vai te alucinar, ele vai te endoidar. Então, agora, esse pedaço eu amei. Eu que sou, né, do balacobaco, torna-se urgente uma política séria sobre as drogas químicas. Gente, ele está falando aqui nesse parágrafo, que eu não vou ler tudo, que é o seguinte: não depende de mim, Mirinha mãe só. Não depende do Falcone só. Nós precisamos unir forças. Tem que ser os políticos, tem que ser a sociedade, tem que ser a família, tem que ser a escola. A conclusão é essa é a solução para o problema. Todo mundo tem que unir as forças, porque você deixar só para o político ir lá o político tem que ir lá e acabar com aquela cracolândia que tem lá. Não vai, não vai. Então, é uma união de forças. Você vê como que nós estamos no momento da transição planetária, onde
o planeta está dizendo para nós, vocês precisam se unir. Vai lá, Verônica, criança e jovem. Isso que é interessante de uma sociedade, né? Ninguém vive isolado, há uma interdependência, é o conjunto de fatores para que a gente possa se erguer juntos. E E não é um na trabalho família, isolado. adoecer, um adoece a família, Pois é, psicologicamente, espiritualmente. Né? Muitas é um pessoas trabalho chegam coletivo. com o familiar num processo de obsessão na FEAC e fala assim, ó, trouxe cá para vocês curarem ele. Tá, mas cadê a Ah, família? Veio só um, tem que trazer todo mundo. Há uma uhum. necessidade de uma mudança do terreno biológico, senão Ô, a infecção Falcone, continua. agora deixa eu te falar, é muito ruim quando a gente escuta isso, né? Quando a gente está com um familiar doente, enfermo da alma, e você escuta, a família está toda doente, quando você quer modificar, aquilo te dói no fundo da alma. Fala assim, ó, gente, eu preciso virar essa chave, porque eu sou parte, eu sou có. O que que eu sou? Eu sou participante dessa situação, Corresponsável. corresponsável. Eu preciso modificar-me para ajudar o enfermo que está do meu lado, porque eu estou enfermo igual. Agora, muitas vezes, o familiar precisa ir para ele se fortalecer, para depois fortalecer o familiar doente. Porque senão a Exato. Não doença dá pega em conta, todo né? mundo. Não, e ele não dá conta, né, Não dá Falcão? Como é que conta. vai lidar com aquilo? Ô, Falcone, como é que fica a situação dos médicos que precisam prescrever esse tipo de medicação? E tem um cuidado para que aquilo ali não seja excessivo. E outros que não têm esse cuidado. Não. Eles são responsabilizados pela Em toda e consequência disso? qualquer profissão, há homens e mulheres responsáveis e irresponsáveis. Há motoristas masculinos e femininos responsáveis e irresponsáveis. Professores, idem. Médicos, Sim. idem. Astronautas, idem. Pedagogos, idem. Políticos, idem. Seja onde for. Em todos os níveis da sociedade, em todos os segmentos. Agora, a raposa diz para o pequeno príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Há uma pesquisa mostrando que um número muito grande de profissionais de saúde anestesistas ficam dependentes do uso de anestésicos. Por quê? Mesmo que ele nunca tenha cheirado nem Hum, injetado esses princípios ativos. Mas ao manipular aquilo, a narina dele capta, os sensores captam micropartículas. E a repetição de fazer durante um plantão vários procedimentos anestésicos. Há um olha, problema sério nesse segmento para o pessoal da anestesia. Tem trabalhos científicos mostrando isso. muito delicado, né? Muito Porque é delicado. consequência do exercício da sua profissão. A Mirinha trabalha numa padaria, entendeu? O padeiro que está lá dentro, fazendo pão o dia inteiro, fazendo. Se ele começar a provar, 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 ele fica dependente de açúcar, dependente de glúten. Como é que faz? Tudo gera dependência. Tudo gera dependência. Você quer continuar aí, Falcone, para a gente? A Olha, criança e o jovem? a criança e o jovem, não obstante a aparência de fragilidade e a inocência ante as experiências atuais, são espíritos vividos e portadores de largo patrimônio de conquistas positivas e negativas, que lhes exornam a personalidade, facilmente despertáveis e de acordo com os estímulos externos que lhes sejam apresentados. Eis porque os valores morais e éticos, quando cultivados, oferecem seguras cicatrizes para o equilíbrio e a existência saudável, tornando-se antídoto valioso para o enfrentamento do perigo das drogas. A drogadição é muito séria, é um assunto mundialmente acompanhado por políticos, mestres, de todos os segmentos que sejam responsáveis, mas é como não sei se foi você ou a Mirinha que falou no princípio aí, a quantidade de dinheiro que movimenta. E como Uhum. um percentual muito grande da sociedade
está mais preocupado com o ter do que com o ser, Sim. a coisa fica delicada. A criança e o jovem são mais frágeis, mas nós vemos muito adultos. Eu comecei a usar um termo que eu achei que eu tinha inventado, eu não lembro de ter escutado nem lido em lugar nenhum, e agora tem se tornado mais comum. Está no ar, está na nuvem, né? Que é o adultescente. A pessoa já não é mais criança nem adolescente, já é adulto, mas continua para determinados fatores comportando como adolescente irresponsável, porque não podemos também generalizar que adolescente faz isso. Eu conheço todos os adolescentes? Não, a generalização é algo muito sério. Mas, com certeza, nós vemos adultos com a criança interna, a psicologia da quarta força, a transpessoal fala muito nisso, Joana de Ângeles tem mais de 20 livros tratando disso, a criança interior, o nosso lado sombra, ainda necessita, pela fragilidade, pela falta de valores éticos, morais, religiosos, espirituais, de preencher isso com alguma coisa. De preencher isso com alguma coisa. E aí acontece isso. Somando-se a esses fatores externos, quer dizer, exógenos, os compromissos espirituais de cada criatura, não se pode negar a predominância da interferência dos espíritos desencarnados na conduta dos homens terrestres. Nós vimos isso com abundância no livro anterior. Tinha dependente do álcool, tinha dependente Isso. disso, dependente daquilo, internado naquele nosocômio, naquela clínica psiquiátrica, lá sob o comando do doutor Inácio e outros espíritos mais. Nós somos um espírito milenar. Joana de Ângeles, pelas mãos do Divaldo, Emmanuel, pelas mãos do Chico, diz que nossos espíritos encarnados na Terra atualmente temos cerca de 40 mil anos na idade da razão. Se você colocar uma reencarnação a cada 250 anos, 40 vezes 4, 160 reencarnações. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Quer dizer, somos alunos ainda estacionados no primário, mas manipulando máquinas que somente alunos do curso superior deveriam estar manipulando. E com isso fazemos muitas bobagens. Nesse Comenos, no período de iniciação, ou mesmo antes dela, instalam-se as obsessões simples. Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões, que se convertem em fascinação, problemas graves, derrapando para subjugações cruéis, nas quais o hóspede e o hospedeiro interdependem na usança das drogas devastadoras. André Luiz vai colocar isso com muita propriedade no livro Vida e Sexo. Não, Vida e Sexo? Sexo e Destino. Vida e Sexo é do Emmanuel. Sexo e Destino. Está lá, quando o homem vai beber, e o André Luiz diz que é a cena mais pavorosa que ele já tinha visto até então. O espírito abraça ele por trás e é como se ele entrasse no corpo, no campo magnético. É como um pé entrando num sapato feito sob medida. E o encarnado bebe no copo e o desencarnado bebe pelas vias de absorção. E nem sempre é um só, né? Pode ter mais de um, né? Às vezes é uma Mas cooperação. tem Aquele camarada que fala assim, que é isso? Eu sou mais forte do que a turma toda, eu bebo e ainda levo todo mundo em casa caindo nos pedaços. É porque os outros têm um, dois espíritos só. Aquele que está assim, com essa resistência, tem uma cooperativa atrás dele. É isso. Então, segue aí em frente. Mais um quase pedaço para vocês. Então, eu faço esse, mas a Mirinha termina. Quase sempre, após instalada a obsessão desse porte, o espírito perturbador passa a experimentar o prazer gerador do vício, especialmente se antes da desencarnação esteve sob o jugo da infeliz conduta. Havendo desencarnado, mas não sucumbindo ante o tacape da morte, busca desesperado dar prosseguimento ao hábito doentio, sintonizando com personalidades fragilizadas e inseguras, levando-as a degradante toxicodependência. Quer dizer, desencarna nesse processo. Chega no mundo espiritual, tem a necessidade disso. Vai buscar a companhia de quem? De quem está aqui ainda nesse processo, para satisfazer as vontades dele. Então, vai ficar uma combinação entre encarnado e desencarnado, que pode ser tão forte que vai dificultar ainda mais
essa separação. Uma simbiose que não é fácil, não é fácil. Mudar comportamentos para a maioria das pessoas ainda é um desafio, principalmente mudar de degrau para cima, mudar de padrão moral para melhor. Na FEAC, eu já falo isso há mais de 15 anos, o MPM, mudar para melhor, porque tem o MPP, mudar para pior. A Mirinha não fuma. De repente eu passo pela Mirinha no centro da cidade e a Mirinha está com cigarro na boca. Uai, Mirinha, você mudou? Mudei. Mas ela mudou MPM? Não. Ela mudou MPP. Mudou para pior. Porque eu. Ah, Falcone, depois que eu passei a fumar um cigarrinho, eu estou dormindo tão bem que você nem imagina. Não me consta que tabaco seja indutor do sono. Mas a turma que fuma pela mirinha agora vai levá-la para o mundo espiritual mais facilmente. Olha só a E aí situação. ela vai ter essa sensação de que está dormindo melhor. Não tem drogadição sem obsessão. Tem obsessão sem drogadição. Mas não tem dependência química. Aí a Verônica vira e fala assim: Falcone, eu só tomo uma taça de champanhe na virada do ano. É um ritual da família. Você é alcoólatra, Verônica, de uma dose por ano. A mirinha é de todo dia, é alcoólatra de todo dia, entendeu? Ah, Uhum, mas eu não fico bêbada. Bêbada é outra coisa. Mas uhum. tá com a boca pesada, falando assim, tá tudo legal, uma boa. Isso aí já é, a coisa está séria. Então você pode. Tem gente que fala, eu tomo uma taça de vinho de vez em quando, tem problema? Eu digo, não sei. Ao trabalhador espírita responsável, diz a veneranda Joana de Ângeles, bebida alcoólica, nenhuma gota, em nenhuma situação, sob nenhum pretexto ou desculpa. Mas, Falcone, eu bebo cerveja sem álcool. Eu tomo vinho sem álcool. Cria juízo. Você quer enganar quem? O comerciante, para vender, põe cicuta no vidro e põe do lado de fora, que é refrigerante. Alguns comerciantes, também não estou generalizando. Como é que fica? E você vai acreditar que tem vinho sem álcool, cerveja sem álcool. Ah, estuda um pouquinho mais química para você ver se tem como não ter fermentação. Se tem fermentação, há o álcool aí. Mas respeitamos todas as tribos. Nós, não, como espíritas, não somos contra nada, mas também não somos a favor de tudo. De maneira nenhuma. Falcone, eu vou matar aquele desgraçado, meu marido. Ok. Mas Mateus Fraga diz: pensa assim, e depois? Ah, quando eu vou fazer, esse final de semana eu vou fazer uma loucura. Ok. E a segunda-feira? E depois? Como é que você vai sair da loucura? Quem planta fogo, colhe o quê? Incêndio. Quem planta vento, colhe tempestade. Por isso, evangelho não é orai e vigiai, é olhai. Veja uma cena na televisão de uma Cracolândia, como a Mirinha disse, e diz assim: Jesus de Nazaré, abençoe essas pessoas e dai-me força para resistir a estes comportamentos. O ditado popular já diz: cochilou, cachimbo, O chimbo cai. cai. Olha lá o cara lá, cochilou, cachimbo, cai. Vacilou, a brecha está feita. Mirinha, Eu fico pensando aqui, sabe, que você falando aí, como que é, você falou, a mudança de comportamento não é fácil, é um desafio. E é assim, é um desafio para todos nós, e cada um no seu grau, no seu desafio, naquilo que te faz sofrer, que te faz doer, ou que não, que te dá um prazer, que você acredita que isso é bom para você, né? Não é fácil, não. Agora, tem uma palavra que eu escutei muito ontem à noite e que eu tô com ela na minha mente fixada, que é perseverança, né? A perseverança. Mudar realmente não é fácil. Você mudar
sair do estado atual, que é uma mirinha intempestiva, impulsiva, para ir para um estado desejado, que é, no meu caso, uma mirinha doce, mais tranquila, calma. Gente, eu tenho que percorrer um caminho, e aí eu tenho que me utilizar de recursos, ferramentas que eu tenho, ou que, se eu não tiver, eu tenho que adquirir. E aí, para eu fazer essa mudança. É fácil? Não é. É Ninguém está falando que possível? é. Agora é Sim. muito possível. Se Então, outros conseguiram, eu posso conseguir também. eu posso Isso aí. conseguir também. Princípio da Gente, PNL. da PNL. E uma coisa que a gente tem que lembrar é dessa palavra perseverança. Por quê? A Joana fala no Vida Feliz uma mensagem que eu amo, eu já falei aqui mais de uma vez. Quando você resolve por se modificar, tudo cai na sua cabeça. O trem está para trás, você quer parar de fumar, todo mundo chama você para fumar. Você quer parar de beber, vamos tomar uma ali no bar para deixar que eu pago. Você quer parar de comer doce? Nossa, Salete, fiz um pudim maravilhoso para você. Ô, gente, Assim quer mesmo. parar de... Não é assim, Verônica? Quer parar de fazer Mirinha, pó? ir no restaurante, pegar uma colherzinha, provar um Ah, pedacinho de pudim, colocar na tem boca gente e que não parar. é normal, já. A pessoa não é normal que faz isso. Eu querendo devorar o pudim inteiro em 2 segundos, o Falcone vai. Parece uma dama, nem sei se ele foi mulher na outra encarnação, com aquela colherzinha mínima, assim, põe aquilo na boca. Eu falo, Falcone, eu prefiro nem comer isso. Agora, como é que chegou nesse ponto? Como é que chegou? Foi fácil? Foi se desafiando, foi entendendo o mal que o açúcar faz. Por isso que a gente não cansa de falar que do dia um cara falou assim comigo. A senhora é engraçada, a senhora fala igual a minha avó. A avó, gente, o homem é adulto, tem 40 anos. Falou que eu falo igual a avó dele. Mas Quer você dizer, é do chá. boa, Não, nona. mas eu não sou avó de pessoa de 40 anos, não, Não, gente. mas Eu é tenho de só. quatro. Só Eu sou. diferenciação zero. Ô, Armando, eu tenho só 60 anos. Aliás, falar nisso, esse mês é meu aniversário. Não, senhor. Eu sou avó de menino de 4 anos, de 40 anos, não. Então, eu falei, eu falo igual a sua avó. A senhora fala assim, né? Eu falei, para falar assim, para ver se a gente vai, meu filho. Porque eu estou falando para o par de ouvidos mais próximo. Você acha que eu estou na frente do Falcone, ele comendo aquele pudim, que pedacinho de pudim, que negocinho. Gente, um negocinho assim, ó. E eu querendo devorar 5 pudins. Falei, moço, tem mais 4. Desesperada. Desesperada para comer o pudim. Mas assim, eu ainda não aprendi a Mas eu eliminar. também estava desesperado em comer o pudim. Mas eu sei o que que ele vai fazer no meu organismo depois. Eu não estava ali como santo, não, minha filha. Eu peguei aquilo, coloquei na boca e fiquei quieto, Não estava deixando ali ele como santo, derreter. mas estava com um ponto de equilíbrio acima do meu, porque segurou. Não quer dizer que eu sei melhor que eu em nada, porque Não, você naquele segura momento, numas naquele coisas e eu. assunto. É isso que é legal, gente. Olha a nossa conversa aqui. Eu seguro numas coisas que o Falcone não segura, a Verônica segura numas coisas que eu não seguro. É assim a vida. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Agora, para chegar no ponto que o Falcone chegou, ele andou uma estrada para parar de comer o açúcar. E que eu estou tentando andar, viu? Mas deixa eu te falar. Já estou doida para comer um pudim nesse final de semana. Para de falar nesse Mas, assunto. Para. Bom, continua. mas A Fica dando água oração, da olha aí, boca. oração. eu sabia que o Armando ia dar bronca. Então, para encerrar o livro, né? Que delícia esse livro, a gente poder conversar e falar assim sobre esses assuntos e levar a coisa com um pouco de leveza, porque a mudança realmente é um desafio. E dói, gente. Dói, a Joana fala. É o autoenfrentamento. Então, o Filomeno fala assim: a oração, as leituras edificantes, as conversações saudáveis ao lado da terapêutica especializada devem ser movimentadas para a recuperação do paciente. Quer dizer, o que que o Filomeno fez? Ele entregou aqui uma receita de bolo, uma terapêutica. Como é que você faz para se recuperar da dependência? Como é que você faz? Oração. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer oração, não consigo orar todo dia. Orou hoje?
já tá bom. Vamos amanhã. É só por hoje. Aliás, gente, no caso, não é nem só por hoje, é só por agora. Só por Jesus agora. falou: a cada dia basta o seu momento. Quando ele diz o seu mal, não é isso que Jesus falou. A cada dia basta o que está acontecendo, o que você dá conta. O que você dá conta agora? Fiz uma prece, como ensinou o benfeitor Mateus. Mateus, eu te amo, porque essa prece relâmpago me salva, me salvou. Como que é quando você está numa perturbação, Senhor Jesus, abençoa-me. Ponto. Para aí. Já está bom demais. Amanhã você vai aumentando e assim você vai. A leitura, gente, eu não consigo. Quem falou que eu vou ler um livro desse? Tá bom, lê o pequenininho. Lê uma página do pequenininho. Amanhã, se você conseguir ler 2 páginas do pequenininho, olha que beleza. 3, e assim nós vamos. A conversação saudável, se policie. Na FEAC tem uma frase que há muito tempo não é falada, mas que falava muito. Seja você o ponto terminal da fofoca. Então, busca uma conversação saudável. O Verônica, deixa eu te contar. Preciso contar que ontem eu vi o Falcone lá na FIAC, aí a Verônica falou, Mirinha, deu, tá? Deu aí, tô ocupado, já volto. Tá bom, volto já. Agora, para você fazer isso, você tem que ter uma dignidade moral, uma ética. Você tem que estar firme, forte. É isso que você quer para a sua vida? Claro que é isso. Então, busca, porque ninguém vai fazer isso pela gente, não. E buscar uma terapêutica especializada, Nossa Senhora, psicóloga é caro demais. Gente, existem centros de psicologia em Juiz de Fora, em outros lugares, você vai, paga um preço simbólico, R$ 10, R$ 20. Casas de serviço social, inúmeras que ajudam, você vai lá, tem psicólogo atendendo como trabalho voluntário. Então, a gente não pode falar que hoje não tem ajuda, né? Nós precisamos ter essa movimentação para recuperar a enfermidade que há na gente, passar da enfermidade para a saúde, da treva para a luz, né? E ele continua, a sua entrega a Deus mediante os bons pensamentos e as ações relevantes que constituem recurso precioso para a terapia preventiva, assim como para a curadora. Outra coisa que eu aprendi com o Falcone há muito tempo, ele fala isso muito dentro da FEA. Precisa mudar o pensamento negativo. Aí a gente logo ataca ele, né? Ué, mas como? Você acha que é fácil? Não, não é fácil, não. E como é que faz? Tenta tirar o pensamento negativo já com o positivo engatilhado ali, ó. Porque aquele buraco vai ficar. Se o gap ficar, gente, vai dar problema. Então tem que entrar com pensamento positivo. Lê num livro uma fase de autoajuda, se você não está conseguindo. Porque, gente, são fases da doença, da enfermidade emocional. É isso, amigos. Ó, haja fôlego. A situação é grave, é delicada, mesmo que você não esteja enfrentando nesse momento ninguém na sua família com nenhum tipo de dependência, o que vai ser algo muito raro, ou você não esteja vivendo dependência. E olha lá, entra no YouTube e digita acumuladores. Tem gente que cria dependência de muito cachorro, muito gato, muita calopsita, muito lixo, muito copinho de plástico. Tudo é dependência. Nós temos que pensar nisso. Pensamentos tóxicos, baixa autoestima. Como é que fica? Sua dopamina, sua serotonina, seus neurotransmissores de nobreza. Precisamos tomar providências urgentes. Estamos todos nessa nave espacial extraordinária chamada planeta Terra, e o seu pensamento, internauta, o nosso pensamento, o pensamento de cada um de nós, pode mudar realidades em nós e no meio ambiente. Se Chico dizia que as preces das mães arrombam as portas dos céus, a sua prece, a minha prece, Mateus falou isso quinta-feira, lembra, Verônica? Foi. A nossa prece pode salvar milhares. Milhares.
mais oração. A oração, as leituras edificantes, as conversações saudáveis. Você pode fazer isso, Falcone, mais do que tem feito. Seja seu melhor amigo. Entra no YouTube e digita Armando Falcone, uma lenda indígena. Dentro de você tem seu melhor amigo, já falei isso aqui N vezes. Dentro de você tem seu pior inimigo. Qual que vai ficar mais forte? Vai lá. Armando Falcone, uma lenda indígena. Você vai achar. Pensa bem. Os chineses da velha China ensinam que se você deseja longevidade com qualidade, coma a metade. Caminhe ou corra o dobro. E sorria o triplo. Como é que é, Falcone? É. Um ditado hindu da Índia diz: 1/3 do que você come sustenta você. 2/3 sustentam os profissionais de saúde. É a gula. A dieta de Okinawa diz: diminua o tamanho do prato. Olha, prato, restaurante aquilo. O prato é enorme. Você vai pondo, vai pondo. Depois larga a metade. Mas você pagou. Você pagou. Então, quer pagar o preço? Da cura ou da gravação? Não estou falando, nenhum de nós três falamos hoje para você, internauta. Falamos para nós, os nossos dramas, para as nossas fragilidades, para nos fortalecer. Estamos aqui igual trapezistas, juntos e misturados. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Somos aprendizes nessa nave espacial extraordinária chamada Planeta Terra. Verônica, suas palavras finais, menina. Agradecendo mais uma vez a companhia dos internautas e já convidando para o próximo capítulo na semana que vem, que também será muito profundo e de grandes reflexões para todos nós. Com certeza. Mirinha. Ô, gente, vou fazer um pedido para vocês. Orem por essas criaturas dependentes químicos, né? Muitas vezes eles querem sair da situação em que estão vivendo, mas muitas vezes eles não têm força. Paremos de julgar o comportamento dessas criaturas e achar que eles são ou fracos, ou são o que for, ou são ruins, ou são maus, né? Orem pelas mães, pais dessas criaturas, porque uma mãe sofre muito ao ver um filho nessa situação, muito. E às vezes a gente quer tirar o filho, quer arrancar ele dali, mas não consegue. Então, oração para essas criaturas. Os espíritos me Beijo. ensinam que vencer é acreditar nos sonhos, abraçar as oportunidades, esquecer os fracassos de ontem e crer cada dia mais na sua capacidade de realizar e confiar em Deus em qualquer circunstância. Quer que repete? Vencer é acreditar nos sonhos, abraçar as oportunidades, esquecer os fracassos de ontem, crer na sua capacidade de realizar e confiar mais em Deus em qualquer circunstância. Pela sua companhia, muito obrigado. Ajude-nos a divulgar nos seus contatos e nas suas redes sociais. Se ainda não tem a obra, adquira na livraria da FEAC, nas reuniões públicas. Adquira também, cadê o livro, Verônica? O nosso seminário do dia 22 de julho, Mundo Regenerado. Vamos destrinchar esse livro, ler. Vai ser um seminário das 14 às 18 horas. Não será gravado, não será transmitido online. É só presencial, porque estaremos criando um ambiente próprio para falar as coisas que vamos falar no tom de gravidade que vamos falar. E a semana que vem, o tema é muito delicado, sabe? Exorcismo inútil. Como é que é, Falcone? Exorcismo inútil. Uai! Tem exorcismo no Espiritismo? Não sei. Lê o capítulo.
Semana que vem nós vamos. Ô, Verônica, nós vamos exorcizar quem, hein? Olha, eu que não sou. Eu que não sou, gente. Não estou fazendo nenhuma referência, não. Estou só perguntando à Não, Verônica. Que ela, como professora, tem assim, uma visão mais ampla, entendeu? Do que esse pessoal entendi. de RH. Eu compreendo você. Mas continuo te amando. Queridas internautas, juntos somos mais fortes. Vamos trabalhar nesse sentido. Invista na sua qualidade de vida. Mantenha a televisão desligada o maior tempo possível. Saia das séries que são mais viciantes do que novelas. Cuidado com a maneira como você torce pelo seu time. Converse mais dentro de casa. Faça terapia do espelho, olhe no espelho e faça elogios. Fala tudo que você gostaria de ouvir e que, por isso ou por aquele motivo, seus familiares estão esquecendo de dizer para você. Seja seu melhor amigo. Vamos orar? Deus de amor e bondade, espíritos bons que nos assistem e protegem. Agradecemos este encontro de mais essa noite de quinta-feira, rogando que as energias aqui geradas, o bate-papo informal, mas construtivo que estamos construindo, possa, através desse encontro, levar a cada ouvinte, a cada internauta, possibilidades de autoconhecimento, de reflexão, de cura, de autocura. Deus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Se hoje é dia 6 de julho, deixe-me conferir aqui. Tchan, 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 tchan. Isso. Na próxima terça-feira, nós temos reunião de GVV, Grupo de Valorização da Vida, 18 horas e 30 minutos. Verônica, Mirinha, Pedro Paulo, Fernando, você, internauta, muito obrigada pela presença, pela companhia, Jussara, Chaves e toda a equipe que está aí trabalhando na multimídia, realizando maravilhas. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer.